A gente tem conversado ao longo desse último mês a respeito da influência do Espírito Santo em nossa vida. E você tem experimentado às quintas-feiras, né, essa manifestação do Espírito Santo na tua vida, na minha vida. Os pastores estiveram aqui e me abençoaram de forma maravilhosa. E eu tive aqui em abril, falando também desse assunto, e falei um pouco daquilo que Deus tinha colocado no meu coração, e eu quero complementar hoje aquilo que eu vinha falando. Existe muito a falar do Espírito Santo, mas a melhor coisa é a experiência que nós temos com o Espírito Santo, não é verdade? Melhor do que falar é a experiência. Eu tenho certeza que Deus já falou contigo essa noite, porque o Espírito Santo ele se manifestou aqui no nosso meio, e a Bíblia fala sobre ele mesmo, sobre o Espírito Santo, fala que ele nos ensinaria todas as coisas. E tem coisas que palavras não conseguem dizer, né? Eu nunca vou conseguir responder todas as questões para você, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo já respondeu um monte de coisa para você hoje. É assim que funciona. Eu e você, nós precisamos da influência desse Espírito, deixar essa influência crescer dentro de nós, para que a gente possa ter as respostas corretas, completas. Porque o Espírito Santo ele traz resposta completa. Talvez você vai tirar dúvida com alguém, alguém vai tirar aquela dúvida, né, mas fica faltando ainda um convencimento interior, uma convicção. O Espírito Santo ele não faz isso. Às vezes você nem tem o conhecimento formal todo, mas você sabe porque sabe no teu interior que aquilo ali é verdade. Você sabe porque sabe que aquele negócio está no teu interior. Essa é a obra do Espírito Santo. E aí, sendo essa obra do Espírito Santo, eu venho te dizer que qual é a necessidade número 1, né, do ser humano? É ser cheio do Espírito Santo. Essa é a nossa necessidade número 1. Primeira necessidade que nós temos é ser cheio desse Espírito. Que eu já falei algumas vezes, vou repetir para você guardar, que esse Espírito é o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. Ele vivifica o nosso corpo mortal, ele habita dentro de você e dentro de mim. E quando eu falo ser cheio do Espírito Santo, ou quando a Bíblia, melhor dizendo, fala sobre ser cheio do Espírito Santo, é mais do que ele apenas habitar em mim. É mais do que ele apenas estar aqui. E ele está aí. Quantos receberam Jesus como Senhor? Todos, quase todos. Se você recebeu Jesus Cristo, o Espírito Santo, ele já mora dentro de você. Mas ser cheio é algo a mais. E esse a mais, ele só acontece quando eu me coloco à disposição de ser cheio por ele. E aí eu preciso escolher as influências que eu quero ter na minha vida. Isso é uma escolha, sabia? Isso é uma escolha que eu faço diariamente. Quais influências que eu quero ter na minha vida? Se eu quero ter qualquer influência, eu vou pegar qualquer fonte. Se eu quero ter a influência do Espírito Santo, ser cheio desse Espírito, eu preciso pegar a fonte correta. E qual é a fonte que eu busco o Espírito Santo? Qual é a fonte em que eu sou cheio do Espírito Santo? Está tudo na palavra. Eu vou conhecendo a palavra, eu vou me relacionando com Deus, eu vou experimentando Deus, eu começo a ter um relacionamento, ampliando esse relacionamento com Ele. E ampliando é você falar com Ele como pai, falar com Ele como amigo, compartilhar com Ele a sua vida, eu compartilhar com Ele a minha vida. Você tem aquele amigo, aquela amiga que você compartilha a sua vida? Eu tenho uma amiga, minha esposa é minha amiga, minha melhor amiga mesmo. É muito legal quando você consegue, né, com a sua esposa, seu marido, você ser amigo, né? Nós somos amigos mesmo. Mais do que além de ser marido e mulher, nós somos amigos. Eu compartilho tudo com ela. Senha de celular, senha de banco, tudo. E aquilo que está dentro também do coração, compartilho com ela.
Mas, se você quer um relacionamento mais íntimo com Deus, e eu também, nós precisamos compartilhar tudo com o Espírito Santo. Entregar a Ele tudo. Até aquelas coisas que você diz, que vergonha de falar isso com Ele. Que vergonha de colocar isso diante de Deus. Quero dizer para você, Ele é teu amigo. Ele não é um cara mau que está lá em cima, né, com mata-mosca, esperando você errar para te dar uma bordoada. Não é isso, pelo contrário. Ele está com o coração aberto. Sempre de braço aberto, vem. Esse é o Espírito Santo de Deus. Sempre de braço aberto, vem. Senhor, errei. Senhor, não estou conseguindo. Que coisa melhor do que você poder falar assim para Deus? Senhor, eu não estou conseguindo, me ajuda. Pronto. Pronto. Ele vai te ajudar. Ele vai te fortalecer, porque Ele é o ajudador. Olha só, Ele é o ajudador. Jesus falou isso. Vou mandar um ajudador, um consolador. Senhor, estou muito triste. Senhor, complicou. Ele é o consolador. Senhor, eu não sei fazer. Eu não sei o que fazer. Jesus falou que Ele vai nos ensinar todas as coisas. Senhor, não estou lembrando. Ele vai te fazer lembrar de todas as coisas. Está escrito sobre Ele. Então, a necessidade número 1 do ser humano é ser cheio do Espírito Santo. Eu e você. Diz assim, lá em Efésios 5,18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos, encher. Está falando de vinho ali, de encher. Eu penso numa taça, né, que você vai derramando água ou vinho ou qualquer coisa, né? Você vai derramando e transborda. Sabe aquela cena, né, que você vai enchendo e transborda. Então, enchei-vos do Espírito Santo. É transbordar. Deixar transbordar. E por que eu preciso ser cheio do Espírito Santo? Quero citar para você 4 coisinhas, vou ser rápido, breve, para te dizer por que eu e você precisamos ser cheios do Espírito Santo. Você quer estar comigo nisso aí? Vamos nessa? Rapidinho? Primeira coisa. Porque quando eu sou cheio do Espírito Santo, eu conheço a minha identidade. Eu conheço a minha identidade. Quando eu sou cheio do Espírito Santo, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, se você está com crise de identidade, se você está com dificuldade de entender o que está acontecendo, se você está com dificuldade de se fortalecer, sabe? De se fortificar, parece que você está andando em nuvens, parece que você está andando num lugar pantanoso, sabe? Aquele lugar está meio esquisito. Busque ser cheio do Espírito Santo. Porque sendo cheio do Espírito Santo, eu vou entender muito bem que eu sou filho de Deus. Jesus sabia muito bem quem ele era, não é? Quando ele foi levado para o deserto pelo Espírito Santo, que ele ficou lá 40 dias, jejuando, e aí em determinado momento, o diabo chegou para ele e falou assim: se você é filho de Deus, se joga daqui. Se você é filho de Deus, transforma pedras em pães. Se você é filho de Deus. Mas Jesus, ele tinha ouvido uma outra coisa de Deus. Ele não tinha ouvido que ele era filho de Deus. Antes de ir para o deserto, ele foi batizado, desceu uma pomba, ele disse assim, Deus falando sobre ele, ouviu-se uma voz dizendo: esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E aí Jesus, dirigido, ou seja, Jesus era cheio do Espírito Santo, foi levado para o deserto. Com essa certeza no coração dele, com essa identidade: eu sou um filho amado de Deus. E quantos são filhos amados de Deus aí? Deus te ama ou não te ama? Ele nos ama. Ele nos ama.
E quando eu sou cheio do Espírito Santo, eu tenho convicção, certeza disso. E ninguém, nada vai me enganar da minha identidade. Ninguém vai tirar a minha identidade. Então, primeiro motivo, de eu ter a necessidade de ser cheio do Espírito Santo, é a minha identidade. Porque ele fortalece a minha identidade. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. É o Espírito Santo que fortalece no teu coração. Enche o teu coração com essa verdade. Enche o meu coração com essa verdade. O Espírito Santo nos ajuda a entender quem somos. E se sabemos quem somos, dificilmente seremos enganados. Quem sabe quem é, dificilmente é enganado, não é verdade? Não é? Muitas vezes, nós somos enganados por não sabermos quem somos, por não conhecermos os nossos direitos, por não conhecermos aquilo que temos como verdade. Aquilo não é uma verdade diante de nós. E a gente acaba sendo enganado. Já percebeu que toda negociação, ela é baseada em conhecimento. Quem tem mais conhecimento sobre aquele assunto, negocia melhor sobre, né? Se você vai negociar alguma coisa, e você não conhece aquele assunto, facilmente a gente é enrolado. Não é verdade? Nossa vida é assim. Se eu não conheço a minha identidade, se eu não conheço quem sou, o que acontece? Eu posso ser enrolado. Mas o Espírito Santo, ele não deixa isso acontecer. Quando eu sou cheio do Espírito Santo, ele fortalece, ele fortifica o meu interior. Eu sou o filho amado de Deus. Deus me ama e não vai me enrolar. Não vou ser enganado. Segunda coisa, sabedoria. Quantos querem ter sabedoria? Eu quero ter sabedoria para viver, né? Pois naquela hora, Jesus falando para os discípulos, pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que devem dizer. Quantos precisam disso, né? O que mais precisamos nessa vida atualmente é saber responder aos estímulos que recebemos com a sabedoria de Deus. Não é verdade? Hoje em dia a gente recebe tanto estímulo, bom e ruim, né? Muitos estímulos a todo momento, a gente recebe vários estímulos. E o que eu e você precisamos é de sabedoria para responder esses estímulos. Toda hora. Ou não é? Vários estímulos. E eu e você precisamos saber muito bem como responder, como reagir a esses estímulos. Diz lá, em Romanos 8:11, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também dará vida aos seus corpos. Ih, já estou falando de saúde, né? Deixa eu voltar aqui rapidinho. Espera aí, a próxima é saúde, tá? Para você saber. Mas na sabedoria, eu quero falar daquele versículo de Tiago. Tiago, ele diz o seguinte: se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Liberalmente. Então, Deus nos dá sabedoria liberalmente. Então, nós precisamos do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, porque isso fortalece a minha identidade. E se eu tenho uma identidade bem fortalecida, eu não sou enganado. Segundo, eu preciso de sabedoria para lidar com os estímulos da vida, do dia a dia. E o Espírito Santo nos dá essa sabedoria para responder, para falar. Né? As coisas são muito complexas hoje em dia, né? A vida está muito complexa, tudo é complexo. A gente precisa ter a sabedoria de Deus para responder aquele estímulo que aparece. Então, sabedoria. E terceiro, você já sabe, saúde. Aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Olha que maravilhoso. O Espírito Santo, ele nos dá saúde. E eu preciso ser cheio desse Espírito para que eu seja cheio de saúde. Até porque, fortalecendo a minha identidade, se vier alguma coisa, bloqueia aqui o escudo da fé. Pode bater em retirada. Cai fora. Dá uma bicuda lá na arquibancada.
Sabe que sai fora daqui, rapaz. Então, o Espírito Santo, quando eu sou cheio do Espírito Santo, eu tenho saúde também. Ele dirige a nossa vida em saúde. Que legal isso, né? Pelo Espírito Santo, temos não só cura divina, mas temos saúde plena. Você sabe a diferença disso, não sabe? A diferença entre você ter uma cura, aconteceu alguma coisa, e chegou, né, algum sintoma, chegou uma enfermidade, você tem cura divina à tua disposição. Nós temos. Graças a Deus. Quantos pode dizer graças a Deus? Graças a Deus. E além disso, nós temos saúde plena. O nosso corpo é saudável. Temos um corpo saudável. Então, por que eu preciso ser cheio do Espírito Santo? Porque pelo Espírito Santo, o Espírito Santo vivifica o meu corpo mortal. E quarto, é o último item, é o equilíbrio. Quantos precisam de equilíbrio aí? Pressionado o tempo todo, né? Expressões o tempo todo. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de uma mente equilibrada. Equilíbrio, de moderação. Olha que coisa maravilhosa. Olha que a palavra de Deus fala sobre o Espírito Santo de Deus. Tem outras coisas, eu só escolhi essas 4 coisas aí para a gente comentar hoje à noite. Equilíbrio. Como é que está a sua mente hoje? Como é que está a nossa mente? A mente da sociedade, da nossa sociedade. Toda doida, toda louca. Né? O Espírito Santo traz equilíbrio, traz moderação. Então, Ele não nos tem dado um espírito de covardia, de medo, de encolhimento. A Bíblia diz uma coisa, que uma parte de nós, cristãos, nós entendemos diferente. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não é verdade? Às vezes a gente acha, alguns de nós acham que esse versículo diz que a gente vai ficar aqui e o inferno atacando a gente e a gente recuando e as portas da igreja resistindo ao diabo. Não é isso que esse versículo está falando. Esse versículo está falando o contrário. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja continua avançando, a igreja continua caminhando, a igreja vai e saqueia o inferno. Esse é o nosso papel como igreja. E a gente precisa ter uma mente muito equilibrada para entender isso. Cara, por que eu estou aqui recuando, me apequenando, né? Não sei se existe esse neologismo, né? Me apequenando. Quando Deus me chamou para avançar, para ir para frente, e quebrando as barreiras, quebrando as portas. Na verdade, Ele vai quebrando para a gente. Então, pois Deus não nos deu espírito de covardia, de medo, mas um espírito de poder, um espírito de amor e uma mente equilibrada, moderação, saber muito bem a hora, as horas, o tempo e o movimento. A Bíblia diz que para tudo tem o tempo e o modo de se fazer. Tem a hora e a forma de se fazer. Já aconteceu contigo? Já aconteceu comigo. Já aconteceu contigo de você fazer a coisa certa no tempo errado? Ou fazer no tempo certo a coisa errada? Já aconteceu contigo? Comigo já aconteceu. Né? E o Espírito Santo, ele nos dá uma mente equilibrada para que a gente possa saber o tempo e a forma de fazer as coisas. Não é maravilhoso isso, gente? Então, quando somos cheios do Espírito Santo, podemos ter uma mente equilibrada em suas emoções.
As emoções são equilibradas. Sobe e desce, sobe e desce. Não. Nós temos uma mente equilibrada. Somos sim pressionados. Somos sim empurrados. Mas a gente sabe muito bem o que está acontecendo, porque o Espírito Santo diz para você, mostra para você o que está acontecendo ao redor, e você tem muito claramente. Tua mente fica equilibrada. Ah, safado, já sei. Olha o rabinho dele ali, ó, né? Olha o pezinho dele ali. Estou vendo seu pezinho, hein? Atrás da cortina aí, né? Entende? Você sabe muito bem quando ele está mexendo as coisas, você, opa, pode bater em retirada. E aí uma mente equilibrada é aquela mente que na hora que tem que ser tranquilo e fazer as coisas de maneira tranquila, a gente faz de maneira tranquila. Na hora que você tem que gritar com ele, falar assim, o diabo sai da minha frente, seus capetas podem ser cortar a cabeça, sabe? Porque você tem que ser mais enérgico, tu vai ser. Porque você sabe muito bem o tempo e o modo de fazer as coisas. Porque muitas vezes a gente tem que ser tranquilo para resolver as coisas, e muitas vezes a gente tem que fazer uma declaração de ousadia, uma declaração enérgica, para poder mostrar muito bem a ele que você sabe quais são os seus direitos. Eu e você sabemos. E quem é que diz isso? Quem é que mostra para a gente isso? O Espírito Santo de Deus. Qual é o momento? Ele mostra. O impulso de dentro. E, cara, chega de ficar parado, chega de ficar reativo. Eu vou ativar agora o poder de Deus na minha vida, eu vou ativar o poder de Deus na vida da minha família, eu vou ativar o poder de Deus. E aí vamos embora. Entende isso? E é o Espírito Santo que nos guia nisso aí. Então, uma mente equilibrada. Mas quando o Espírito Santo controlar as nossas vidas, isso é Gálatas 5:22, na versão da NBV. Mas quando o Espírito Santo controlar as nossas vidas, ele produzirá em nós esta espécie de fruto. Olha que legal. Ele produzirá em nós esta espécie de fruto: amor, alegria, paz, paciência, retidão, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não é legal essa versão? Ele produz em nós. O fruto do Espírito Santo está em nós, o fruto, o resultado, é isso. E é tudo que a gente quer, né? Tudo que a gente quer viver. Tem outra versão. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E às vezes a gente fica lutando para produzir essas coisas. Você quer viver tudo isso aí? Todo mundo não quer viver? Porque a gente quer viver isso, né? E às vezes a gente fica lutando para produzir essas coisas. E a gente está lutando pela coisa errada. O que a gente tem que lutar, eu e você, é lutar para sermos cheios do Espírito Santo. Porque eu sendo cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo que habita em nós, que nós estamos cheios, ele vai produzir esses frutos. Alegria. Onde há o Espírito de Deus, aí há plenitude de alegria. Você quer alegria? Eu falei só de 4, né? Mas quer alegria? Vamos ser cheios do Espírito Santo, porque onde há o Espírito de Deus, aí há plenitude de alegria. Aí há liberdade. Estou preso na minha mente, estou preso nos meus pensamentos, eu estou preso na minha tristeza. Vamos buscar ser cheios do Espírito Santo, e esse Espírito Santo que está em mim, ele vai produzir o fruto da alegria. Está claro isso, gente? Então, muitas vezes a gente fica buscando, lutando para produzir esses frutos. E eu não tô te criticando, não. Se você está passando por um momento difícil nessa área, eu estou te ensinando essa chave. Não estou brigando com você. Estou dizendo para você o seguinte: para produzir esse fruto da alegria dentro de você,
Seja cheio, busque ser cheio do Espírito Santo. Que aí, sendo cheio do Espírito Santo, esse Espírito vai produzir aquilo que eu preciso que ele produza dentro de mim. Paz, paciência e todas essas coisas que todos nós queremos viver todo dia. Então, o que eu quero dizer para você, finalizando, qual é a nossa necessidade número 1? Qual é a tua e a minha necessidade número 1? Ser cheio do Espírito Santo. Porque quando eu sou cheio do Espírito Santo, todas essas outras coisas, elas vão sendo produzidas em mim. E foi o que nós fizemos hoje. Nós hoje louvamos a Deus, falamos, elogiamos a Ele, adoramos a Ele, honramos a Ele. Não foi isso que a gente fez? Logo no início desse culto. E eu duvido se você não foi renovado, assim como eu também fui renovado. Não é verdade? Porque o Espírito Santo, nós fomos cheios dele, e cheios dele, ele começou a produzir essa paz que você está agora. Produzindo essa alegria que independe das circunstâncias. Funciona desse jeito. Vamos ficar de pé? Quero orar junto com você. Para a gente terminar. É isso. A palavra de Deus, ela é simples, sabe? A palavra de Deus, ela mesma se explica. A palavra de Deus, ela mesmo produz. Quero dizer uma coisa para você. Talvez você possa estar pensando, não sei se é para você que está aqui dentro do templo ou para você que está assistindo esse vídeo. Mas talvez você esteja pensando, acho que Deus me esqueceu. Acho que Deus esqueceu daquilo que Ele me chamou para fazer. Acho que Deus esqueceu das promessas que Ele tem comigo. Quero dizer uma coisa para você: Deus não se esqueceu. Os dons de Deus são irrevogáveis. Sabe o que significa? Se Ele te deu um dom, Ele não tira de volta. A gente é que fica correndo, se desviando, ou por vontade própria, por uma pressão que a gente não conseguiu suportar. Eu quero te chamar hoje a voltar a colocar de novo em prática aquilo que Deus te chamou para fazer. E eu creio que é o Espírito Santo de Deus que está falando isso comigo para você. Para você. Talvez um erro, talvez um descanso, um cansaço foi te tirando, e aí foi ficando confortável. Agora estou descansando, foi ficando confortável, foi ficando confortável, foi ficando confortável. Mas eu quero te dizer, Deus continua te chamando. Deus continua contando com você. Para fazer aquilo que Ele te chamou para fazer. Talvez você esteja afastado do convívio da igreja, da leitura da palavra, da oração. E o Espírito Santo está pequenininho lá dentro. Eu venho te dizer, Ele está te chamando hoje para você ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio, se encher do Espírito Santo. E aí, sendo cheio, esse cansaço vai passar, esse desânimo vai passar,
tudo vai passar. E você vai ser fortalecido. A Bíblia diz que os jovens correm e se cansam, né? Caminham e se fatigam, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias. Muitas vezes o que precisou é isso, o que precisa é isso. Só isso. Ser renovado, ser cheio do Espírito Santo.